Fala, torcedor vascaíno, o bilionário grego Evangelos Marinakis sinalizou interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da SAF vascaína. E o Grupo City, por meio do treinador Rogério Ceni do Bahia, fez sondagem pelo zagueiro Léo Pelé do Vasco da Gama. E o Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, está interessado no empréstimo do atacante Figueiredo do Vasco. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos, que me ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Tá beleza? Então agora vamos para as informações, tem informações importantes. Vamos lá. A primeira informação é sobre o bilionário grego. Tá surgindo muitas informações sobre esse bilionário e ontem saiu uma matéria do UOL sobre ele. Vamos lá. Bilionário dono de Olympiacos e Nottingham Forest da Inglaterra sinaliza interesse em SAF do Vasco. Matéria dada pelo Alexandre Araújo e Bruno Braz, do UOL. O grego Evangelos Marinakis sinalizou o interesse em conversar com a diretoria do Vasco sobre as condições das ações da SAF. O bilionário fez o primeiro aceno oficial ao Cruz Maltino através de intermediários. Tá? O que aconteceu? A informação inicial foi dada pelo ex-jogador Edmundo e confirmada pelo UOL. O ídolo vascaíno é amigo do presidente do clube, Pedrinho, e tem relação com a atual diretoria. Apesar de sinalizar interesse, o grego ainda não formalizou uma proposta oficial. Outros empresários também têm sondado o Vasco, mas nenhum ainda apresentou uma oferta concreta de compra da SAF vascaína. Evangelos Marinakis é dono da Capital Maritime Group. Ele é proprietário de clubes como Nottingham Forest da Inglaterra, Olympiacos da Grécia e também o Rio Ave de Portugal, que foi o recém-clube que ele comprou. Militianis Marinakis, filho de Evangelos, agitou os vascaínos nas redes sociais. Ele publicou uma foto que mostrava um relógio com o horário do Rio de Janeiro. Inclusive falamos isso na live de ontem. Então pega a live de ontem lá que você vai ver a foto do relógio. Anteriormente já havia mandado uma foto de uma camisa da organizada Força Jovem para o influencer Cruz Maltino, que é o Zé Colmeia. Quem é Marinakis? Marinakis é um dos principais empresários do setor de navegação e armazenamento de petróleo na Grécia. Além de sua atividade empresarial, ele é conhecido por seu envolvimento no futebol. Marinakis adquiriu o Olympiacos em 2010 e, sob sua liderança, o clube conquistou vários títulos nacionais e também internacionais. Ele também é presidente do clube desde 2010. Em 2017, Marinakis comprou o Nottingham Forest da Inglaterra e conseguiu colocá-lo de volta à Premier League. Inclusive, o Nottingham Forest é o terceiro colocado hoje em dia da Premier League. Você sabe que é a liga mais forte do mundo, né? Onde está Manchester City, Manchester United, Newcastle, Chelsea, etc. Né? Muitos clubes gigantes. Então é essa a informação sobre o bilionário grego, né? Que está interessado aí por meio de intermediários. Os intermediários foram lá e surgiram interesse no Vasco, né? Surgiu a primeira informação e foi do Jorge Nicola, mas é um jornalista que o pessoal não acredita tanto. Então, agora surgiu várias informações, tinha soltado uma informação do GE e agora do UOL no dia de ontem. Então, cara, informação muito importante pra gente saber. E hoje é dia da coletiva do Pedrinho. Às 2 horas da tarde, vamos estar ao vivo. Vamos abrir a live ali 12h30 por aí. Vamos abrir a livezinha com vocês, trocando essa ideia, falando um pouquinho sobre essa coletiva, ok? Assistir um pouquinho e depois falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa coletiva aí do Pedrinho, beleza? Então, informação importante pra gente saber aí. A outra informação é aqui, ó, é a mesma informação parecida, né? Mas é do Carlos Oliveira, que a informação é a seguinte: o bilionário grego Evangelos Marinakis demonstrou interesse em dialogar com a diretoria do Vasco. Dialogar significa conversar sobre as condições das ações da SAF. A primeira abordagem oficial foi por meio de intermediários. Então não foi o grego lá que chegou na diretoria do Vasco para dialogar, né? Foi por meio de intermediários por ele mesmo. Marinakis está animado, pois enxerga o Vasco como um grande potencial. Em conversas com o Edu Gaspar, que é o novo CEO lá da equipe do Marinakis, entendeu que o clube possui uma torcida ativa e engajada.
além da possibilidade de investir pesado, já que não possui fair play financeiro no Brasil. Somente se der algo muito errado, o grego não fechará negócio. Então tá aqui, Marinakis é o primeiro e único interessado no Vasco SAF até o momento. Ao meu ver, a salvação do Vasco passa pelo grego. Diferente da 777, Marinakis tem case de sucesso no Olympiacos, incluindo uma Conferência League. Colocou o Nottingham Forest de volta à Premier League. Atualmente, o clube ocupa a 5ª posição, tá? Então, para você que não sabe, o Marinakis pegou o Nottingham Forest quando o Nottingham Forest estava na Série B da Premier League. Ele conseguiu colocar o Nottingham Forest na Série A, estruturou todo o CT do clube e etc. E hoje em dia, o Nottingham Forest tem a 5ª maior folha salarial da Premier League e também está em 5º lugar, né? Eu falei 4º, mas é 5º lugar atualmente. Então, pô, muito importante a gente saber sobre isso. E aí, a outra informação agora, esquecendo o bilionário grego, mas antes disso, vai ter essa pergunta sobre esse bilionário grego, sobre essas informações do grego, etc., para o Pedrinho no dia de hoje, tá? Às 2 horas da tarde, então você fica ligado no nosso canal aí, que a gente vai transmitir aí a coletiva do Pedrinho com imagens, ok? Vamos lá. Informação do Pedrosa aqui, o Grupo City, por meio do técnico Rogério Ceni, fez sondagem pelo zagueiro Léo. Ainda não há proposta, mas procuraram saber a situação do atleta. E se chegar realmente uma proposta, a chance de liberá-lo é boa. Então, cara, informação muito boa pro torcedor vascaíno. A gente que já falou sobre o Léo, né? Minha opinião é, cara, parece uma excelente pessoa, um excelente companheiro ali nos vestiários, etc. Só que dentro de campo ele realmente não consegue desempenhar muito bem, né? Ele se identificou bastante com a história do Vasco, que ele é negro, e a história do Vasco tem, pô, muito a ver, é muito linda sobre a situação dos negros, etc. E, cara, ele se identificou bastante, mas dentro de campo não tem como defender o Léo. É um fraco jogador, é muito fraco realmente, né? E aí, tem a informação aí agora do Bahia, talvez estaria interessado no zagueiro Léo Pelé, ok? Então, tá ali o Grupo City por meio do técnico Rogério Ceni. Então, ok? Então, informação importante pra gente saber aí. A gente já deu informação também no vídeo passado, se eu não me engano, sobre a não permanência do Léo pro ano que vem. O Vasco não deve permanecer com o Léo pro ano que vem. E aí surgiu agora a informação do Pedrosa, do Rogério Ceni, interessado aí, talvez no Léo Pelé do Vasco. Que leve, né, Rogério Ceni? Pode levar de graça, pode fazer o que quiser com o Léo, tá? E aí uma boa sorte pro jogador, caso ele for pro Bahia também. A outra informação é de um outro jogador ex-Vasco também, né? Ex-Vasco não, ele é do Vasco, só que ele estava emprestado ao Curitiba. Só que no Curitiba ele está sendo bastante criticado lá pelos torcedores, etc, né? O Curitiba, que é um time ali, particularmente nessa Série B hoje em dia, que era um dos candidatos a subir para a Série A, não tá dando certo lá, né? E o Curitiba não vai subir, não tem mais possibilidade de subir para a Série A. Mas a informação que surgiu aí do Atenção Vascaínos é a seguinte, é que o Volta Redonda, atual campeão brasileiro da Série C, está interessado no empréstimo do atacante Figueiredo, tá? O Volta Redonda subiu para a Série B agora, ano que vem vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, tão importante para o Rio de Janeiro também para aumentar o nível do Campeonato Carioca, né? Um time de Série B ali, Volta Redonda, deve montar um time maneiro aí para disputar a Série B. A informação é, Figueiredo não terá seu contrato renovado com Curitiba e retornará ao Vasco. Lembrando que o Figueiredo, se eu não me engano, tem contrato até o fim de 2025, tá? Então aí a informação que tem agora é sobre o Volta Redonda interessada no atleta Figueiredo. E aí o Vasco deve emprestá-lo novamente ao clube aí, do Volta Redonda, né? O Voltaço. Então, cara, informação importante pra gente saber aí sobre o Figueiredo, sobre também o Léo. A gente já falou sobre o Léo também. Sobre o bilionário grego Evangelos Marinakis. Sei que essa opinião sobre SAF e clube associativo, etc., divide muito opiniões. Tem gente que quer que o Vasco permaneça com o associativo, tem gente que o Vasco acha que a SAF é a única salvação do Vasco. E a gente vai respeitar, tá, gente? Peço que vocês respeitem opiniões de todo mundo. Vai ter opiniões diversas aí. Então espero que vocês respeitem essas opiniões, ok? É muito importante a gente saber sobre isso, sobre essa questão de SAF, etc. E aí eu vou fazer aqui pra vocês, né? Pra vocês, cara... Amanhã tem livezinha pra você aí assistir a coletiva do Pedrinho. Às 2 horas da tarde, o presidente Pedrinho vai fazer uma coletiva, tá? Lá no São Januário. Então a gente vai transmitir direto aqui de casa, vou ficar aqui de casa, mas vai aparecer o Pedrinho aí na imagem pra vocês, pra gente fazer o react juntos sobre essa coletiva do Pedrinho. Ok? Tá aqui a informação de 2 dias atrás, mas o presidente Pedro Paulo concederá uma entrevista coletiva na próxima quinta-feira, dia 14, às 14 horas, que é 2 horas da tarde, em São Januário. A coletiva é 2 horas da tarde, mas a gente vai abrir a live ali meio-dia, 1 hora, a gente tá abrindo livezinha com vocês.
meio-dia e meia, estamos abrindo livezinha com vocês para trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre essa situação aí do grego Evangelos Marinakis, pergunta sobre a reforma de São Januário, sobre a SAF vascaína, como que o Vasco tá financeiramente, pra gente saber um pouquinho, né? Como que tá essa situação do Vasco da Gama, porque a gente precisa saber essa janela fraca que teve aí de transferência aí no meio do ano. A gente contratou jogadores que não agregaram realmente dentro de campo. Então, cara, espero que o Pedrinho responda todas essas perguntas, espero que o jornalista seja competente em fazer perguntas boas ao presidente também. Então é mais ou menos isso, tá? Informações importantes pra gente saber aí sobre esses. A gente precisa saber, né? O torcedor vascaíno precisa saber de uma resposta, precisa ter resposta do presidente Pedrinho. Ele está sendo bastante cobrado. Ele que estava com uma fama e faminha de bloquear as páginas do Vasco, torcedores do Vasco, fazer algumas críticas a ele e etc, né? Enfim, vai falar várias coisas aí nessa coletiva, então a gente espera que o Pedrinho fale bem e consiga convencer o torcedor vascaíno aí a acreditar, né? Porque hoje, cara, não tem esperança nenhuma em uma melhora do Vasco, ok? Então é mais ou menos isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante também. O seu like é muito importante aqui no nosso canal. Ajuda pra caramba, muito, muito, muito mesmo. Vire membro também. A partir de somente aí R$3 você consegue virar membro do nosso canal. Dá essa moral pra gente no nosso conteúdo. Tá beleza? Então, gente, 2 horas da tarde, estamos de volta aí. 2 horas não, 1 hora, meio-dia e meia. A gente tá vivo aí pra vocês, transmitindo e conversando um pouquinho, trazendo várias notícias, dando opiniões de vocês e etc, ok? Tamo junto, obrigadão pela moral de todos aí no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, batemos a metinha de 1.400 inscritos aí, vamos pra meta de 1.500 aí, graças a Deus, tá? Beijo no coração de todos, um abraço, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até daqui a pouco, meio-dia e meia, 1 hora, tamo ao vivo aí. Tamo junto.